Muito bem, pessoal. Vamos agora estudar a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, que assegura para o cidadão justamente o acesso à informação. A Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, garante a nós o acesso às informações. Mas precisava de uma lei para alcançar a eficácia aquele dispositivo da Constituição, regulamentando no nosso ordenamento. Bom, eu coloquei no nosso material de aula, nossa apostila, algumas explicações até por escrito sobre a lei, sobre os pontos que eu considerei, claro, mais importantes. Então, inicialmente, o primeiro capítulo da lei vai falar sobre as disposições gerais, onde se apresenta a lei, delimita a sua abrangência, e nós temos já de início que o alcance desta lei é para todo o país, não só para a União. Por isso eu posso dizer que a Lei de Acesso à Informação é uma lei nacional. Ela vale para todos os entes. União, então o governo federal tem que respeitar, os órgãos públicos federais têm que respeitar esta lei, os órgãos públicos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de todos os poderes, tanto executivo, como legislativo, como judiciário. Todos estão sujeitos a esta lei. Então o alcance ele é o mais amplo possível quando se fala em órgãos públicos. O que acontece nas provas? A banca vai tentar te enganar, pensa ela que vai conseguir, mas não vai. Ela vai tentar te enganar dizendo que essa lei se aplica só para órgãos federais. Não. Ela se aplica para todos. Federais, estaduais, municipais e o Distrito Federal. Bom, o parágrafo único do artigo 1º, ele explica um pouco melhor a abrangência, dizendo quais órgãos que estão subordinados às disposições desta lei. Cuidado, subordinados às disposições desta lei estão esses órgãos todos que eu coloquei nesse esquema, mas é simplesmente a cópia do que está ali no parágrafo único. Esses órgãos todos listados estão sujeitos a esta lei. Então, claro, se eu falei que é todas as esferas, eu estou falando de órgãos federais, estaduais e municipais. Falei que são todos poderes, executivo, legislativo e, inclusive, as cortes de contas, os tribunais de contas, como o TCDF. Órgãos do Poder Judiciário. Órgãos do Poder Judiciário, todos os órgãos judiciais também. Órgãos públicos do Ministério Público também estão sujeitos a esta lei. Autarquias, aí a gente entra na administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas por entes públicos. Estes órgãos e essas entidades estão todos subordinados a esta lei. Eles vão seguir toda essa lei. É isso que está dizendo o parágrafo único do artigo 1º. Cuidado, porque nós temos que o artigo 2º, ele vai, de uma certa forma, complementar esse alcance. Agora ele fala de outras entidades que não estavam no parágrafo único. E diz que essas não estão subordinadas a esta lei integralmente, mas a elas vai se aplicar, no que couber, as regras dessa lei. Quem são elas? Entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. Elas não integram a administração direta nem indireta. Eu não estou falando de uma fundação, de uma sociedade de economia mista, não. Eu estou falando de uma entidade que não pertence ao poder público, que não é controlada pelo poder público, é uma entidade privada que não tem fins lucrativos, mas recebe recurso público para realizar ações de interesse público. E esse recurso vem, claro, do orçamento ou de subvenções sociais, por contrato de gestão, termo de parceria, entre outros. E aí, a publicidade dessas entidades refere-se somente à parcela dos recursos públicos recebidos e sua destinação. Então, uma entidade privada, sem fins lucrativos, que não integra a administração pública, ela está sujeita a esta lei somente quanto ao dinheiro público recebido. Então, se ela é mantida por várias formas, e 30% dos recursos dela, por exemplo, vem do governo. Sobre esses 30% que ela recebe, ela vai dar todas as informações sobre o que ela fez com esse dinheiro,
sobre como está sendo aplicado, sem prejuízo também de prestar contas. Agora, eu não posso afirmar que essas entidades estão subordinadas às disposições dessa lei. Isso já caiu em prova. As entidades que estão subordinadas a esta lei são essas desse mapinha mental aqui, que são as que estão no parágrafo único do artigo 1º. Essas são as subordinadas. As entidades sem fins lucrativos, elas não estão subordinadas integralmente à lei, só no que se refere à parcela de dinheiro público recebido. Sobre o dinheiro público, ela tem que dar ampla informação. Sobre o resto, não. Certo? Muito bem. Vamos avançando e o artigo 3º traz as diretrizes desta lei. Diretrizes que vão ser observadas. Sempre que a gente analisar, interpretar e aplicar a lei de acesso à informação, nós temos que partir dessas diretrizes. Primeiro, publicidade como regra, sigilo como exceção. A regra é que tudo vai ser mostrado. Tem alguma coisa que não vai ser mostrada, professor? Tem, a gente vai ver isso. As informações classificadas não vão ser de livre acesso. Mas a regra é a publicidade. A exceção é o sigilo. Então, eu só posso não dar uma informação em um órgão público quando eu estiver em alguma das exceções que a gente vai estudar aqui, observados todos os procedimentos de classificação, inclusive. Segunda diretriz da Lei de Acesso à Informação: divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações. Porque o acesso à informação não é somente quando alguém pede dar a informação. Ele abrange também a obrigação dos órgãos públicos de manterem portais de transparência. Então, mesmo sem ninguém solicitar, os órgãos públicos vão publicar uma série de informações nos seus portais de transparência e similares. Também é uma diretriz a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Claro, principalmente para que se use a internet, seus recursos, os portais de transparência e tudo mais. E muitas vezes vai ser mais fácil acessar a informação de forma digital do que tendo que ir lá no órgão solicitar. Também o fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Esse é um problema, porque antes dessa lei, e eu entrei no serviço público antes dessa lei, por isso eu enfrentei bem essa transição no serviço público. Antes dessa lei, os órgãos públicos achavam que não tinham que informar nada. Eles só informavam que a lei obrigava eles a informar. E quando alguém solicitava uma informação, era comum o órgão negar. E a pessoa tinha que entrar na justiça, tinha que insistir para conseguir uma informação em um órgão público. Com a lei de acesso à informação, diminuiu essa cultura de negar tudo que era solicitado, ou informar só o que era realmente público. E hoje, ao longo do tempo, os órgãos públicos estão se adaptando, e essa lei ela fomenta, ela incentiva que se desenvolva essa cultura, a cultura de mostrar tudo o que está fazendo. Isso que é da transparência, até porque quem faz um trabalho correto, honesto, não tem nada a esconder. E ainda, desenvolvimento do controle social da administração pública, porque no momento que tudo que a administração pública faz é publicado, todos os cidadãos podem controlar, fiscalizar o que está sendo feito pelos órgãos públicos. Então, essas são as diretrizes aqui da Lei de Acesso à Informação. Bom, nós temos no artigo 3º que alguns procedimentos destinam-se a assegurar, então, o direito fundamental de acesso à informação, que deverão seguir esses princípios. E aqui estão, então, as diretrizes que eu acabei de mostrar para vocês naquele esquema. Essas são as diretrizes da Lei de Acesso à Informação que a gente viu nesse campo. Bom, coloquei aqui para vocês lerem posteriormente uma breve explicação por escrito sobre tudo que eu acabei de mostrar para vocês, de explicar para vocês aqui. E aí o artigo 4º, ele traz agora informações importantes. Nós temos aqui no artigo 4º, então, alguns conceitos, é uma espécie de glossário.
Então aqui ele vai dizer o que é informação, o que é documento, o que é informação sigilosa, o que é informação pessoal e assim por diante. E esses conceitos, eles são utilizados ao longo da lei. E aí quando tu está lendo a lei mais adiante e tu não entende um conceito, tu volta no artigo 4º e tu entende ele. Então é essencial que a gente estude esse glossário. Peraí, professor, não vai explicar? Claro que vou, calma o coração, tá aqui, ó. Eu coloquei num quadrinho para vocês, para ficar mais fácil, melhor separado para a gente comentar cada um deles. E também no teu material depois, quando tu for revisar, tu tem esse quadrinho separado, fica melhor. Bom, pessoal, o que é informação? Porque essa lei garante a informação. Mas o que é uma informação? O que eu posso solicitar? Dados, sejam eles processados ou não, que podem ser utilizados para produzir e transmitir conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Pode ser impresso, pode ser em meio digital, em qualquer formato. Isso é informação. Documento. O documento é onde está a informação. É a unidade de registro da informação. Qualquer que seja o seu suporte ou formato. Existem documentos físicos, existem documentos digitais. O que é uma informação sigilosa? Porque a regra é a publicidade. A exceção é o sigilo. Algumas informações são mantidas em sigilo. A informação sigilosa é aquela que está, atenção, temporariamente, e a gente vai ver quais são esses tempos, temporariamente sujeita a uma restrição de acesso público em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade do Estado. É uma informação que não deve ser divulgada amplamente, porque isso poderia afetar a segurança da sociedade do Estado. E aí a lei vai estabelecer os tempos, conforme o caso, que pode ser colocada essa restrição do sigilo. O que é uma informação pessoal? É relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Quando eu pergunto para o órgão público quanto que ele está gastando com um cafezinho, eu não estou pedindo uma informação a meu respeito. Estou pedindo uma informação de interesse público, que são os gastos públicos. Agora, se eu pergunto para um órgão público o que consta lá a meu respeito, aí eu estou pedindo uma informação pessoal. Porque nessa informação eu consigo identificar qual é a pessoa a que a informação se relaciona. Isso é uma informação pessoal. O que é o tratamento da informação? É tudo que eu faço com a informação no órgão público. Quer dizer, é o conjunto de ações quanto à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. É tudo que eu vou fazer com aquela informação que está num banco de dados público. O que é a disponibilidade? Disponibilidade é a informação estar disponível. Disponibilidade vem de disponível. Então é a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada, que está lá à disposição, que está lá disponível, que eu vou lá e consigo acessar. Isso é uma informação com disponibilidade. O que é autenticidade? É ser autêntica a informação. É a qualidade da informação que foi produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. E ele assina, inclusive eletronicamente. O que é a integridade? É receber uma informação inteira, integral. Então, a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Eu pedi uma informação, eles pegaram ela lá e me deram integralmente, sem nenhuma modificação. E o que é a primariedade? Tem que cuidar para não confundir primariedade com integridade. Primariedade é a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível e, atenção, sem modificações. A informação que é primária está ligada à fonte. É uma informação que eu fui lá na origem, lá onde ela foi produzida, na fonte, peguei e entreguei aqui. Qualidade coletada na fonte, ela é primária. E a integridade não se refere à fonte, mas se refere a ela não ter sido modificada
mas tem essa pequena diferença. Essa é coletada na fonte a primariedade. Bom, então esses são conceitos, e na hora da prova, geralmente a questão é simples. Geralmente a questão vai te perguntar, como que se chama a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos? Tu vai responder, disponibilidade. Como que se chama a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino? Tu vai responder integridade. Por isso, tem que decorar. Além de entender essas duas últimas, além de entender a diferença, o mais importante é decorar. Decorar que quando aparecer fonte, tu vai marcar a primariedade. Apareceu fonte, tu marca a primariedade. Agora, se aparecer informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino, aí tu marca integridade. Muito bem, o artigo 5º prevê que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação. E essa informação vai ser franqueada, vai ser alcançada por procedimentos objetivos e ágeis de forma transparente, clara e numa linguagem de fácil compreensão, uma linguagem que a gente consiga entender. E aí eu fiz simplesmente um resuminho sobre esse artigo 5º. Como é que tem que ser, então, o acesso à informação? Com procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente e clara, com uma linguagem que a gente entenda, uma linguagem de fácil compreensão. Bom, o próximo capítulo ele trata do acesso à informação e da sua divulgação. Aqui, nós temos a obrigação que os órgãos públicos têm, órgãos e entidades devem assegurar, e aí eu já esquematizei também o que consta aqui nesse mapinha mental. Os órgãos públicos e entidades devem assegurar uma gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação. Isso é cuidar de forma transparente da informação, garantir que todos tenham acesso e que o órgão divulgue essa informação. Segundo, garantir a proteção da informação, que a informação que está lá à disposição seja autêntica e íntegra. Está aí a integridade sendo utilizada. E também a garantir, o órgão público, assim como ele tem a obrigação de garantir a informação, a divulgação, ele também tem órgão público de manter em sigilo o que é sigiloso. Então também os órgãos e entidades têm a obrigação de assegurar a proteção da informação sigilosa e informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e essa eventual restrição de acesso. Então, o órgão público, assim como ele pode ser responsabilizado por não dar uma informação que ele deveria dar, ele também pode ser responsabilizado se ele não mantiver o sigilo que a informação exige, quando for o caso. Lembrando que a publicidade é a regra, a exceção vai ser o sigilo. Bom, aí o artigo 7º, que é bastante explorado também em provas, ele traz uma lista de direitos que o cidadão tem. É uma lista de exemplos. Então, dentre outros, essa lei garante para o cidadão o direito de obter orientação sobre os procedimentos para consecução do acesso. Então, eu chego no órgão, pedir uma informação e o órgão me diz, essa informação não é com a gente. Não, não é assim que o órgão deve me responder. Ele deve me dizer como, onde eu vou conseguir essa informação. E aí, se ele não sabe, ele vai se mexer, para não dizer outra coisa, e vai entrar em contato, e vai descobrir, ou tentar se informar onde eu posso obter a informação. Então, eu chego no órgão público de uma informação. Se não é com eles, ou com aquele setor, eles vão me dizer como que eu faço para conseguir o acesso. Bem como o local onde pode ser encontrado ou obtida a informação. Também compreende direito à informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados pelos órgãos públicos e não faz diferença se o documento está em arquivo ou não. Eu não posso chegar no órgão, pedir uma informação e eles me responderem, isso já está arquivado. Não interessa, vai lá e desarquiva. Terceiro, também compreende informação produzida ou custodiada, cuidada, por pessoa física ou entidade privada de qualquer vínculo com órgão ou entidade pública, mesmo que o vínculo já tenha cessado. Quando, por exemplo, tem uma entidade privada que está com as informações públicas, porque ela tinha um contrato, um convênio com o órgão público. Mesmo que ela já não tenha mais esse contrato ou convênio, as informações daquela época ela tem que ter à disposição. Também me garante o direito, quando eu peço uma informação, de ter uma informação primária, íntegra, autêntica e atualizada.
E informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive quanto à política, organização e serviços. Eu posso perguntar quais são as medidas que estão sendo adotadas na área da saúde, na área da educação. Informação também pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitações e contratos. E também informação relativa à implementação, acompanhamento e resultado de programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicos, bem como metas e indicadores propostos. E ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestação de contas de anos anteriores. Às vezes a banca diz, exceto prestações de anos anteriores. Não, claro, eu tenho direito ao acesso da atual prestação de contas e também dos anos anteriores. Bom, o acesso a essa informação não compreende, olha só, uma exceção então, não está dentro desse acesso à informação, projetos de pesquisa e desenvolvimentos cujo sigilo seja imprescindível para a segurança da sociedade do Estado. Então, um projeto de pesquisa ou desenvolvimento científico, uma nova tecnologia que está sendo criada, pode ser mantido sob sigilo, se isso for imprescindível para a segurança da sociedade do Estado. Parágrafo 2º. Se não for assegurado o acesso integral a toda a informação, porque uma parte dela é sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Como assim? Eu vou pegar um exemplo bem banal, mas para a gente conseguir enxergar bem. Imagina só que eu quero um documento que tem 3 páginas. Por isso que é banal, porque geralmente documento vai ter mais do que isso. Aí imagina só, são 3 páginas. A primeira página é pública. A segunda é sigilosa. E a terceira tem informações públicas. São 3 partes do documento. Eu posso solicitar a informação integral, mas eles não vão me dar. Por que eles não vão me dar a informação integral? Porque tem uma parte que está sob sigilo. E eles não podem me dar essa informação. E aí, o que eles vão fazer? Eles podem tirar cópia dessas 2 páginas, não tirando cópia dessa, ou me produzir um outro documento dizendo o que consta nessa e nessa página. Então, quando eu peço uma informação que uma parte dela é sigilosa, eles não podem me negar a parte não sigilosa. E aí ou eles me dão cópias dessa parte que não é sigilosa, ou eles fazem uma certidão dizendo o que consta aqui, sem mencionar o que é sigiloso. Então, mesmo quando uma parte de uma informação é sigilosa, eu vou ter direito ao acesso da parte que não seja sigilosa. É isso que está dizendo o parágrafo 2º. O parágrafo 3º prevê que o direito de acesso a documentos ou informações neles contidos, utilizados como fundamento para a tomada de decisão e do ato, vai ser assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Claro, porque quando eu peço uma informação e eu quero saber o fundamento para uma tomada da decisão, para me negar algo que eu fiz um requerimento, por exemplo, no ato decisório que me nega o pedido, eles vão indicar por qual motivo. Aqui, então, a gente tem, inclusive, um princípio lá do direito administrativo, que é o princípio da motivação dos atos administrativos. O ato deve ser motivado. E o ato decisório sempre vai motivar porque que eu tenho ou não tenho acesso a alguma informação que eu solicitei. E quando eu fiz uma informação e ela foi negada, a negativa de acesso, quando não fundamentada, se um órgão público me negar acesso a algo e não me disser por quê, o responsável desse órgão público, o responsável por essa negativa de acesso, está sujeito às medidas disciplinares que nós vamos ver lá no artigo 32 desta lei. E se for informado do extravio, se perdeu a informação, o interessado pode requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento dessa documentação. Nesse caso, o responsável pela guarda da informação vai ter o prazo de 10 dias para justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem a sua alegação. Pessoal, concluímos a primeira parte aqui da Lei de Acesso à Informação, os primeiros 7 artigos. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.